A taquilalia, que eu chamo de taquilalia, que é o cara que não consegue parar de falar. Ele quer parar, mas não consegue. E ele sabe que está falando demais e não para. É uma forma de ansiedade? Sem dúvida, das mais altas, das mais altas. Inclusive, a gente classifica isso como uma coisa que precisa ser tratada porque atrapalha a vida do sujeito. Ele fica impertinente, ele fica inadequado, ele mobiliza demais a atenção dos outros. Então, é uma coisa que precisa ser tratada. É sim. E a ecolalia, o cara que repete tudo que o outro fala. Você já encontrou dessas pessoas? Ecolalia nunca peguei no Nunca, consultório. a pessoa que ele mesmo se repete, ele diz, tá frio hoje, tá frio, hoje tá frio, que tá frio, tá frio. Você nunca pegou dessa? Não, no consultório nunca Mas peguei. tem. Eu peguei uma história super interessante. Eu tinha um paciente que toda vez que entrava no consultório, ele precisava colocar o dedo em todos os buracos que tinha nos móveis. Ainda bem, né, doutor? Ainda bem. E era o mesmo ritual sempre, sempre. Ele ia lá, tinha toda uma ordem, pegava, passava, era até bom, passava 10 minutos da consulta, ficava esperando. Mas ele ele fazia isso pensando que você não estava notando, né? Disfarçando ou não? Ele ficava meio constrangido, mas ele sabia que eu estava vendo, ele se desculpava, mas ele falava, ó, doutor, não consigo evitar. Porque tem uns que pensam que ninguém está olhando para fazer a ansiedade, né? Também. Eu conheci um rapaz que ele né? tinha que passar o dedo, a mão assim, no vinco das calças. Ele tinha que fazer. Mas ele esperava que ninguém olhasse. Só que todo mundo fingia que não estava olhando. Quando ele fazia, todo mundo. Ah! Coitado. Maldade. Mas você sabe o que é isso? Tem outro paciente também. Tem. Era um paciente que estava logo no começo de carreira, estava começando, né? E o paciente estava vindo pela quarta ou pela quinta vez. De repente, no meio da entrevista, eu acho que eu falei alguma coisa mais forte para ele, ele me tira uma chave de fenda desse tamanho. Eu falei, meu Deus do céu, carreira tão bonita, tão promissora, assim, desse jeito. Ele falou assim, dá licença, doutor. Veio, avançou sobre mim, passou sobre mim e falou assim, doutor, eu não aguento ver esse parafuso fora de lugar. E foi lá e ajeitou. Eu vou anotar, porque essa eu quero ter, essa é ótima. Agora, já deixa eu falar uma coisa. A compulsão é a maior prova que a nossa mente tem um funcionamento totalmente autônomo. É a coisa além da nossa vontade. E no meu ponto de vista, Jô, 95% dos nossos comportamentos têm características compulsivas. É verdade. A busca de um padrão no sentido de tentar acalmar a mente, embora não consiga. Quando eu te perguntei desse paciente da chave de fenda, você estava concluindo um pensamento sobre o outro paciente, sobre o que eu te perguntei, não, sobre o que eu te falei, do jeito que esperava, ninguém tá olhando para arrumar o vinco das calças e todo mundo olhava. Você falou, sabe o que é isso? É isso que eu ia explicar, é a busca do padrão. O padrão tem a cara... Você lembra aquele filme, o The Awakening, que era com o... Lembro. Com o Robin Williams, que fazia o papel do médico, e o Aliás, Robert eu entrevistei De Niro. aquele médico aqui. É? Maravilhoso. Pois é, aquilo é a prova. O cérebro, ele precisa de padrão, ele precisa de repetição. Ele funciona desse jeito. E eu tenho uma paciente que, para ficar calma, ela faz o quê? Ela vai lá e começa a cortar o cabelo. Vai lá e corta o cabelo. E acalma. É uma carequinha que veio com você, não? Por exemplo, eu sei que uma característica extrema do Tourette é a pessoa que não consegue evitar de dizer palavrões. Não é? Isso. Não é que ele está querendo dizer ou querendo agredir, mas ele tem que falar palavrão sem parar. No meio da conversa. Não sei o que, filho da puta, não sei o que, a merda. Como é que se resolve uma coisa? Isso é ansiedade também, essa forma? Não é só, ou é já uma coisa mais... A síndrome de Gilles-Della-Tourette é uma coisa que envolve a questão neurológica. Você tem um distúrbio neurológico nesse tipo de paciente. Mas dá para resolver esse assunto? Dá, e quando você diminui a ansiedade deles, a manifestação compulsiva também diminui. Então, à medida que você usa um tranquilizante nele, a intercorrência da compulsão baixa. Ele xinga menos vezes de filho da puta. Acalma, baixa. E é engraçado que ele nem xinga, né? É uma coisa que ele nem, não, nem se dá conta. Imagina. É como se fosse um disco quebrado. Então, ele recebe um determinado tipo de estímulo e parece que o cérebro, ele dá uma encacada, né? Que nem carburador entupido. Pois é, o negócio da ecolalia, ou ecolalia, enfim, de repetir. A pessoa que repete sempre o final das coisas. Tinha um amigo que já morreu, que era um homem talentosíssimo, que escrevia show comigo, Armando Costa, que escrevia A Grande Família, era uma pessoa muito talentosa, e engraçadíssima, e ele tinha isso. Então, ele dizia assim,
Por exemplo, a gente tem que terminar de escrever isso hoje, Manduca. Tem que terminar hoje, é hoje, tem que terminar hoje. Hoje tem que terminar, tem que terminar, tem que terminar, tem que terminar. Mas você sabe, Jô, isso é um condicionamento de repetição, mas acaba se ajustando bem, porque é o sujeito que nunca discorda de ninguém. Claro. Ele passa uma imagem simpática, e isso vai reforçando o condicionamento e ele dele. mesmo brincava com isso, né? Quer dizer, ele já sabia desse problema. Sabia. Qual é o caso mais comum de fobia? Jô, tem. Hoje em dia, o que está aumentando... Tem duas manifestações psíquicas que estão aumentando barbaramente. Quais são? Primeiro são chamados transtornos fóbicos, principalmente grandes espaços, aquela coisa que a pessoa tem a sensação de não poder controlar, que desemboca na síndrome do pânico ou no transtorno do pânico, e também nos transtornos obsessivos compulsivos, que está aumentando a incidência nos últimos 5 anos, Jô, que é uma coisa impressionante, é inacreditável. O pessoal está se inscrevendo muito, né, nesses 2 cursos. Então, com certeza absoluta. Mas eu acho que o mais frequente, para responder a tua pergunta, é a agorafobia, é o medo de grandes espaços, porque a mente tem aquela necessidade de controlar como forma de amenizar, de funcionar como um bálsamo para a ansiedade. Hora que ela entra em contato com um grande espaço, ela deseja correr de volta para o apartamentozinho dela, bonitinho, certinho, e vai estruturando a vida dela de uma forma super limitada por conta disso. Mas não é, quer dizer, a agorafobia é de espaços abertos, não é isso? A agorafobia é. E de multidões em espaços abertos, em shopping center, por exemplo? Eu não sabe, deve ter um nome específico por isso, que tem um site que fala o nome de todo, mas é muito parecido, porque são os grandes movimentos. É um espaço aberto, mas cheio de gente. Jô, olha só que barato, olha que coisa interessante. A mente, no estado ansioso, ela mente o tempo todo. Toda a informação que você capta da realidade quando você está ansioso, ou é exagerada ou é distorcida. E ela nos alimenta, via de regra, de que existe a possibilidade de a gente controlar as coisas. Por exemplo, eu pego e bato 3 vezes na madeira com o sentimento factual de que, em batendo, eu estou isolando todo o mal que acontece para mim. Mas se você, por exemplo, pega um paciente e cura isso, sei, e começa a dar tudo errado na vida do sujeito. Hein? Como é que... Você não tem pacientes que têm medo? Dizer, doutor, o senhor me cura, e aí? Não, e o pior é que quando essas obsessões, essas compulsões são em relações afetivas problemáticas, que a pessoa acha que se largar o marido que bate nela, ela não vai dar certo na vida, é complicado. Não, aí é complicado. Você ainda fica falando essas coisas, o pessoal não vai largar mesmo. Não, mas eu tô falando do mistério que existe por trás dessas ansiedades supersticiosas. Quando a pessoa consegue se libertar, a vida dela melhora. E não é superstição, não. Como é que você sabe? Eu sei, eu controlo tudo, né, Ju? Mesmo depois da cura? Olha, é o seguinte, porque o que acontece? Ela se solta. Ela solta a mente dela, ela libera, ela para de ficar presa naquelas referências que atravancam. E com essa melhora de potencial, a vida dela anda. Qual é o site que fala de ansiedade? www.ansiedade.com.br. Fácil, ansiedade.com.br. É isso aí. As mulheres são mais sujeitas à ansiedade do que os homens? A ansiedade é mais manifesta nas mulheres, mas não é verdade que seja mais intensa, não. Eu acho que o homem é mais ansioso do que as mulheres. Mas se segura? Segura e vai fazer todas as doenças psicossomáticas por conta disso. Está melhorando, está melhorando. É a história do chinês, né? Do japonês que está ali com a mão no bolso, tranquilo, e tal, e acontecendo desastres, e ele ali, calmo, e por dentro do bolso, arrancando os pelos pubianos todos. Né? Mas mantendo... Tô calmo, né? O homem faz mais isso. É isso aí. Bom, eu conversei aqui com um grande ansioso, o psiquiatra Isaac Efraim, especialista em ansiedade. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, João. Daqui a pouco a gente volta.